vamos falar aqui sobre a tenda de Davi. Há uma diferença entre o tabernáculo de Moisés e a tenda de Davi. E para que você entenda isso, eu vou te contar uma história aqui. É necessário que você fique atento a essa história. Amém? E esse texto que eu vou ler, que está em Amós, capítulo 9, versículo 11, ele também está escrito lá em Atos, capítulo 15. Basicamente o mesmo texto. Está escrito em Amós, capítulo 9, versículo 11, a partir do versículo 11, e está escrito em Atos, capítulo 15. Amém? Mas eu vou ler esse texto aqui, e quero que você entenda que Amós, ele escreveu num determinado tempo, se referindo ao que aconteceu no passado. Preste atenção. O princípio da pregação, ele é muito importante. É como um filme. Se você perde o princípio do filme, você fica comprometido durante o filme. Amém? Tem pregações que não. Que você, em qualquer momento da pregação, você pegar essa pregação, está tudo bem. Mas essa pregação é importante que você pegue o princípio dela. Então, quando Amós, o profeta Amós, que segundo alguns faz parte do grupo de profetas menores, esse profeta, ele profetizou se referindo ao passado e se referindo ao futuro, e eu vou explicar isso para você aqui. Mas preste atenção na profecia que ele deu. Diz assim, olha, Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei, ele está falando no futuro, naquele dia, no futuro, levantarei a tenda caída de Davi, que Davi estava no passado, amém? Levantarei no futuro a tenda caída de Davi. Nessa época, a tenda de Davi não estava funcionando, estava caída. Aí você vai falar, mas o que é a tenda de Davi? Calma aí que você vai saber. Amém? Consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, reerguerei para que seja como era no passado. Para que o meu povo, está falando para você, amém? Conquiste o remanescente de Edom. E para quem não sabe quem é Edom, é o irmão de Jacó, que se tornou inimigo de Jacó. Aqui ele está falando sobre os povos inimigos. Deus vai transformar o seu inimigo em amigo de Deus. É isso que é a promessa. Ele fala assim, olha, conquiste... Eu vou ler aqui o versículo 12 novamente. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Amém? Então, para mim te falar da tenda de Davi, eu preciso te falar do tabernáculo de Moisés. Amém? O tabernáculo de Moisés era o templo móvel que Deus pediu que Moisés construísse lá no deserto. Quando Deus se revelou a Moisés, quando ele estava ali no Monte Sinai, e Deus falou, Moisés, você vai fazer um tabernáculo que haverá de percorrer durante esse deserto, esse templo móvel, que era a metade do templo fixo. O templo fixo de Israel era desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Em torno de 250 metros. O templo fixo de Israel. O templo móvel, que era o tabernáculo, que andou no deserto, que depois entrou dentro da terra prometida, ele era a metade, as medidas eram a metade do templo fixo. Amém? Estão entendendo aí, igreja? Então, veja bem, o que tinha no templo, tanto fixo como móvel? No móvel, com as medidas inferiores, né? Tinha 3 repartições. A primeira repartição, o átrio, que era o lugar onde o povão ia. Segunda repartição, o santo lugar, onde os sacerdotes ficavam. Terceiro lugar, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma única vez durante o ano, ficava. Né? Aqui tem alguns elementos aqui hoje, amém? Esse aqui ficava no Santo dos Santos, a arca, é lógico que isso aqui é uma réplica. A arca original, ela tinha uma medida bem maior do que essa, ela era em torno de 1,20 m, fora os varais, e varal é esse aqui, ó. E tinha também, aqui no santo lugar,
Isso aqui era um dos elementos. O castiçal, ele ficava no santo lugar. Amém? Então, a arca de Deus, a arca da aliança, como é chamada, né, ela ficava no santo dos santos. E o tabernáculo andava, ela lá no santo dos santos andava junto com o tabernáculo. Era assim que acontecia. Durante os anos que passaram no deserto, isso aconteceu. Até que entraram na terra prometida e o tabernáculo também entrou. O tabernáculo, ele foi para vários lugares. Um dos lugares que ele ficou mais foi na cidade de Siló. E essa arca, em alguns momentos, ela saía do Santo dos Santos. E eu vou te falar aqui alguns momentos importantes que ela saiu. Quando o povo foi cruzar o Rio Jordão, Josué, o que ele falou assim? Ó, tira a arca e coloca a arca na frente, e os sacerdotes vão atrás. E isso aconteceu. E quando eles fizeram isso, a arca ia passando, o Rio Jordão ia abrindo. E abriu-se e o povo passou a seco. E eles entraram na terra prometida. Por quê? A arca representa a presença de Deus. A presença de Deus. E a arca, então, de vez em quando, ela era colocada, e de vez em quando ela saía. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não eram pessoas abençoadas. E eles, então, usavam a arca como um amuleto, sabe? E Deus não abençoava. Mesmo a arca com a presença de Deus, que era um símbolo da presença de Deus, quando eles saíram para lutar contra os filisteus, o que aconteceu? Essa arca foi roubada. E essa arca, ela foi parar no território da Filistia. Por quê? Porque os filisteus, eles entenderam que aquela arca, ela fazia muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. Eles falaram, olha, nós vamos roubar a galinha dos ovos de ouro do povo de Israel. É isso que nós precisamos aqui, nós queremos ser prósperos. Nós queremos a bênção. Só que eles não entendiam sobre o Deus de Israel. É o mesmo que alguém que não conhece a Deus usar o nome de Deus, não vai adiantar nada. É o mesmo que alguém expulsar o demônio em nome de Paulo, ou em nome de Silas, ou em nome de Éder, ou em nome de qualquer outra pessoa. Se a pessoa não tiver Deus, não vai adiantar nada. A letra por si só, ela mata, mas o Espírito é que dá vida. Os irmãos entendem? Então os filisteus roubaram a arca. E no que eles roubaram a arca, eles falaram assim, agora pronto, agora nós somos os povos mais poderosos da terra. Ou o povo mais poderoso da terra. Sabe o que aconteceu? Em 7 meses, grandes pragas aconteceram na Filistia. Câncer, tumores, tantas coisas aconteceram ali. E eles falaram assim, gente, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que vocês estão com o que vocês não deveriam estar. Vocês não podem usar a arca como um amuleto. Vocês não podem usar a igreja como um amuleto. Vocês não podem usar a fé como um amuleto. Por quê? Eu consigo ver o seu estereótipo, mas Deus consegue ver o seu interior. Deus sabe do que se passa dentro da sua mente. Você pode enganar o homem, mas você não consegue enganar a Deus. É mais ou menos isso que significa. E eles pegaram e falaram assim, quer saber, gente? Nós vamos ter que dar um jeito de sumir com essa arca daqui. E alguém chegou e aconselhou e falou assim, olha, o que vocês precisam fazer é devolver essa arca. Devolve essa arca para o povo de Israel. Então, beleza. E eles, então, resolveram levar essa arca de qualquer jeito, de qualquer maneira, eles levaram lá, colocaram nas carroças lá e levaram. E essa arca foi parar na casa de um cidadão chamado Abinadab. Veja bem, querido, essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu? Nada. 20 anos. A arca que trazia a presença de Deus, que trazia a glória de Deus, e não acontecia nada. Tem muitas pessoas assim, que ficam 20 anos dentro da igreja, sabe o que acontece? Nada. Ficam 30 e 40 anos dentro da igreja, sabe o que acontece? Nada. A pessoa, ela fica totalmente morta espiritualmente. É culpa de Deus? Não. Ela não deu vazão. Ficou 20 anos ali, sem nada, sem um acontecimento misterioso. Era um móvel que pegava poeira. Era um móvel que ficava ali. As pessoas falavam assim, olha que bonitinha essa arca. Essa arca tem uma história. Talvez ele contava a história da arca. Essa arca aqui, ela passou pelo Jordão, o Jordão se abriu.
E algumas vitórias Deus deu para o povo de Israel através dessa arca. Talvez Aminadab contava essa história. Mas o que aconteceu? Nada, especificamente para ele. Mas aí, acontece que vem um rei sobre a nação de Israel. Um rei que se chama Davi. E Davi era um homem temente a Deus. Conforme a Bíblia nos fala, era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele falou assim, gente, Deus, ele precisa ser louvado nessa terra. Nós precisamos atrair a presença de Deus nessa terra. Nós precisamos consertar alguma coisa nessa terra. Davi pensou. O seu antecessor, Saul, não pensou nisso. Mas quando Davi assumiu o governo da nação de Israel, ele pensou, eu preciso trazer essa arca para Jerusalém. Nós vamos fazer Jerusalém a capital mundial de Deus, do Espírito Santo. Nós temos um monte aqui, um monte denominado Monte de Sião. Nós vamos trazer essa arca para o Monte de Sião, ou como em alguns momentos está falando, a cidade de Davi. O Monte de Sião é Jerusalém, a cidade de Davi é Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, Jerusalém, tudo nos remete para Jerusalém. E Davi, então, ele pegou e falou assim, olha, nós vamos trazer. Ele pegou uma turma entusiasmada, um povo que gostava do reteté, do fogo, um povo animado, e falou assim, vamos lá, todo mundo trazer a arca. Todo mundo na emoção. A emoção é bom, mas se você não tiver emoção e razão, você se perde no meio do caminho. Você precisa ter as duas coisas. Precisa ter emoção e precisa ter razão, precisa ter raciocínio. Tanto é que a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala, que o nosso culto, ele precisa ser um culto espiritual, mas racional. Um culto organizado. Nós precisamos ter isso. Amém? Mas Davi, no entusiasmo, porque ele era sanguíneo, e ele fazia as coisas pautadas muitas vezes na emoção, ele era muito espontâneo, na medida que ele errava, ele pedia perdão a Deus, e ele acertava muitas coisas também. E Deus gostava dessa sinceridade de Davi. Pegou uma turma e foi. Ele chegou na casa de Abinadab e falou assim, olha, ô Abinadab, bateu palma, isso aí é por minha conta, tá, irmãos? Bateu palma, ô de casa. Aí Abinadab saiu, o que você está querendo? O rei Davi está aqui. Nós viemos pegar a arca aqui. Ah, não, tudo bem, ela está aqui, está tranquilo aqui. Foram pegar. E eles levaram uma carruagem. Uma carroça, diz a Bíblia, levaram uma carroça. Foram várias carroças, foram a comitiva do rei, foi para lá, e numa dessas carroças, eles foram e colocaram, só que as ruas não eram, colocaram a arca na carroça, as ruas não eram asfaltadas como é hoje, tinha alguns buracos, e o que aconteceu? A carroça, ela perdeu o controle, e a arca estava caindo no chão. Quando a arca estava caindo no chão, o que aconteceu? Uzá, ele tocou na arca. E aí começa a ação. Aquela arca que ficara 20 anos parada, sem uma ação sobrenatural através daquela arca, quando Uzá tocou naquela arca, aí começa o poder de Deus se manifestar, e ele morre na hora, ele é fulminado na hora, ele morre ali. Ó. E Davi, que estava todo animado, juntamente com a sua equipe, fica triste. Ele já tinha andado um pouco com aquela arca, e ele falou assim, eu não vou prosseguir mais com essa arca. Pegou a casa mais próxima que estava ali e colocou aquela arca na casa mais próxima, na casa de Obed-Edom. E lá na casa de Obed-Edom, deixou ele aquela arca. Obed-Edom, ao contrário de Abinadab, o que ele fez? Ele valorizou aquela arca. Assim acontece com muitos crentes, com muitas pessoas novas convertidas que valorizam a fé. Quanto tempo você está aqui? Tem 5 meses que eu estou aqui. Tem 6 meses. E está acontecendo muita coisa na minha vida. O poder de Deus está se manifestando. Eu já fui curado, eu já fui liberto, eu já ganhei um vizinho, eu já ganhei o meu patrão, eu já ganhei o meu funcionário, eu já ganhei pessoas. O que essa pessoa fez em 5 meses, em 6 meses, em 1 ano, o outro que ficou 30 anos, 40 anos não fez. Mas como assim? Você chegou agora e Deus já está fazendo tantas coisas. Aconteceu exatamente isso com Obed-Edom. Em 3 meses que a arca ficou ali, um grande poder se manifestou. Uma grande glória. Houve grande provisão.
houve grande manifestação da glória de Deus sobre a casa de Obed-Edom. E a rede social correu solto. O WhatsApp, Instagram, chegou aonde? No Palácio Real. Davi, quando acessava o Instagram, ele falou assim, puxa, mas tudo isso acontecendo? Está acontecendo. E eles então, Davi agora com a adrenalina mais baixa, depois de 3 meses, chegou e falou assim, olha, nós temos que buscar essa arca. Ele que tinha ficado com o beicinho, ele que tinha ficado com a mágoa de Deus, agora ele falou assim, olha, nós precisamos buscar essa arca. Eu quero deixar aqui um parênteses para vocês. Por quê? Porque o que Deus muitas vezes exige daquele que tem um conhecimento não é da mesma forma que Deus exige daquela pessoa que não tem um conhecimento. Não sei se vocês se lembram, quando eu falei assim que os filisteus, eles devolveram a arca para o povo de Israel, mas eles devolveram de qualquer maneira, em cima das carroças, a arca tropeçando, a arca acontecendo várias coisas, várias pessoas tocando naquela arca e nada aconteceu, ninguém morreu. Mas quando Davi, o servo dele foi tocar naquela arca, ele foi fulminado na hora. Por que que isso acontece? Porque Deus não leva em conta o período de ignorância. Deus não leva. Deus não levou em conta o período de ignorância dos filisteus. Mas Deus levou em conta a equipe de Davi, que conhecia o Deus de Israel e não fez de acordo com o que o Deus de Israel pediu. Existiam procedimentos. Da mesma forma que Davi era uma pessoa extremamente espontânea, a condução, o translado daquela arca, existia um ritual formal. Formal. Eu quero chamar aqui agora 4 voluntários, por gentileza, homens, por gentileza, 4 voluntários. Venham rapidamente. Se Deus tocou no seu coração, venha rapidamente. Tocou, vem. Tocou, vem. 4 voluntários, homem, rapidamente. Isso, 4, já deu. Hã? Aqui em cima. 4 voluntários. Isso. 4 varões valorosos, corajosos e determinados. Amém? Então, eu gostaria que vocês pegassem essa arca, por gentileza. Pegue. Já teria sido fulminado, pastor Paulo. Já teria sido fulminado, Alisson. Agora coloque essa arca nos ombros, e venham para cá, nos ombros, e fiquem parados aí, retos assim, ó, retos. Então, a conduta certa de levar essa arca era de uma forma amorosa, mas a forma amorosa, muitas vezes, elas não nos interessam. Davi, da primeira vez que ele foi pegar a arca ali na casa de Abinadab, ele simplesmente queria rapidez. Ele queria despachar, ele queria chegar, ele estava entusiasmado demais, ele estava motivado demais, ele queria chegar em Jerusalém, ele queria o fogo, ele queria o poder, ele queria a manifestação, e ele não teve raciocínio. Ele não teve a formalidade necessária, a reverência necessária para carregar essa arca. Mas, a da segunda vez que ele vai pegar a arca, ele consultou, ele foi nas Escrituras, ele pesquisou como que deveria carregar essa arca. E como que deveria carregar essa arca? De uma forma extremamente amorosa. Ele estava num lugar distante, ele precisava chegar em Jerusalém, e ele tinha que dar, a cada 6 passos, ele tinha que fazer um sacrifício. Então, vamos lá. Vocês vão dar 6 passos, mas no mesmo lugar. Hipoteticamente, nós vamos imaginar que eles deram 6 passos. Amém? Vamos lá? Isso. Eu acredito que eles teriam sido fulminados também, porque eles deram desordenado aqui. Então, eu gostaria que vocês dessem 6 passos ordenados, da mesma hora. Amém? Vamos lá? 3, 4, 5, 6. Teriam sido fulminados. Vocês começam com o pé esquerdo, começa com o pé direito e depois vem com o pé esquerdo. Vamos lá? O pé direito aqui, do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo aqui. O pé direito do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo. Vamos lá? 1, 2 e... 2. Teriam sido fulminados. Você entende como é que são as coisas, irmãos? Difícil, mas é exatamente como era.
A cada 6 passos, eles tinham que fazer um sacrifício, matar um animal. Agora, quanto tempo, ou quantos meses, ou quantas semanas que eles demoraram para chegar naquele lugar? Davi não estava disposto a esperar. Mas aí, eles treinaram e conseguiram chegar até ali. Amém? Estão cansados? Imagina que vocês estão chegando agora lá em Jerusalém, né? No caminho de Jerusalém. Imagina agora, eu gostaria que a igreja imaginasse agora. Eles estão chegando perto. Estão chegando perto de Jerusalém. Aí, eles passam perto da casa onde Davi morava. Pertinho da casa. Quem estava lá na casa observando tudo? Mical. Que barulho é esse aí? Que confusão é essa? Que confusão é essa? Quem era que estava lá na frente? Igual uma criança. Aqui era um formalismo, mas na pessoa de Davi era uma espontaneidade radical. Sem formalismo algum, ele virava de cambalhota. Ele gritava, ele levantava suas mãos, porque ele adorava a Deus. Existia uma alegria absurda na vida dele. E ali, quando ele passava, agora dão 6 passos de verdade, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Aí quando eles passam, fazem o sacrifício, e Davi ali, alguém quer representar Davi aqui? Guilherme. Então vocês vão dar mais 6 passos, amém? E o Guilherme vai representar o Davi. Eu quero ver, vocês vão dar de 1 a 10, vocês vão dar a nota para o Guilherme, amém, irmãos? Volta para trás aqui. Ele está perguntando o que ele tem que fazer. Eu já falei o que ele tem que fazer aqui. Você tem que virar de cambalhota. Amém? Você tem que virar de cambalhota e você vai ter que louvar a Deus. Você está achando que é só tocar a guitarra ali? Não, você tem que fazer muito mais para Deus. Você está disposto? Você vai ganhar um monte de galardão hoje. Olha o mico. Você está na internet, você está aqui diante dessas pessoas. Você tem coragem de virar de cambalhota aí? Cambalhota não pode ser estrela? Estrela está valendo? Uai, qualquer coisa que adorar o Senhor. Então vamos lá. Vamos ensaiar direitinho aqui. Vocês já estão prontos aí, vocês? Vocês estão prontos aqui? Mas aqui, vocês estão muito devagar. Tem que ser assim, ó. Soldado, meu filho. Vamos lá, eu quero ver esses soldados aqui, esses sacerdotes aqui, se eles estão de fato levando. Essa arca está torta também. Não, dá um jeito aí. E você, Davi? Fica aqui, ó. Vamos lá. A igreja ajuda, amém? A igreja ajuda. Isso aí, ó. Amém? Vocês vão contar de 1 até 6, amém? 1, 2 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, glória! Glória a Deus! Amém. Obrigado, gente. Pode deixar a arca aqui. Pode deixar. Um pouquinho sem espaço aqui. Tá sem espaço, quase que quebra o púlpito aqui, irmãos. Eu fiquei orando aqui, eu falei assim, Deus, não deixa não. Obrigado, viu, Gui? Esse aí vai ficar na história. Quem quiser pegar o corte, gente, do Guilherme virando de cambalhota, vamos fazer um corte, vamos colocar na internet. Vamos deixar ele famoso. Não, né? Bom, e aí quando o Guilherme, né, o Davi, ele estava virando de cambalhota e dando glória a Deus, estrela, né, Guilherme? É estrela. Mical ficou escandalizada. E Mical falou assim, gente, que vergonha. Esse rei, de vez de dar um testemunho, de vez de mostrar a postura de rei, agora fica fazendo isso aí, escandalizou, querido. E ela se deu mal. Por quê? Porque nós não podemos escandalizar de quem está espontaneamente louvando e adorando a Deus. Porque senão nós vamos ficar estéril, como ela ficou. E ela nunca mais teve filho, porque ela escandalizou de quem estava com sinceridade, com intimidade com Deus. É por isso que você não pode se escandalizar quando uma pessoa está cantando, quando uma pessoa está levantando as mãos, quando a pessoa está ali falando em línguas. Deixa ela, querido, na liberdade dela, deixa ela louvar, deixa ela cantar. Pode bater palma para Jesus.
Eu conheci um homem, já contei essa história, mas história boa, às vezes você conta umas 10 vezes. E eu conheci ele pessoalmente, pastor João Carlos Marques. João Carlos Marques era um homem tradicional, extremamente formal, e ele não podia bater palma na igreja dele, ele não dava glória a Deus alto, ele era uma pessoa extremamente formal, extremamente, uma pessoa abençoada, mas nada de exageros, de espontaneidade, essas coisas. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Deus levou ele lá para a glória. Deus levou ele para o terceiro céu. E quando ele chegou ali no terceiro céu, ele ficou numa determinada sala, onde Jesus não estava lá. E ele ficou aguardando. Eu não me lembro bem desse testemunho, mas me parece que o anjo de Deus conduziu ele para aquela sala. E ele ficou olhando e observando ali. E quando, de repente, em algum momento, Jesus Cristo entra ali, naquela sala, lá na glória, lá no terceiro céu. Então, há um grande alarido, muitos e muitos instrumentos. E o que impressionou ele foram duas coisas. Primeiro, uma salva de palmas que eles deram para Jesus. E segunda coisa que ele observou, que ele teria escandalizado se fosse aqui na terra. Um instrumento que ele detestava, que era pandeiro. Tinha muitos instrumentos de percussão, inclusive pandeiro, lá na glória celestial. Espontaneidade. Então, não se escandalize com as pessoas que são sinceras em sua adoração espontânea para com Deus. Amém, querido? E o que de fato aconteceu é que essa arca chegou ali. E o que Davi fez? Davi colocou essa arca numa tenda. Aí, o povo de Israel já tinha mudado o tabernáculo de Siló para Gibeão, e o tabernáculo que estava ali, o tabernáculo de Davi, ele estava sem a arca. E ali em Jerusalém, tinha a arca, mas não tinha o tabernáculo. Tinha a arca e tinha naquela arca, em cima daquela arca, o que cobria aquela arca era uma tenda. Por isso que se chama a tenda de Davi. E o que tinha nessa tenda? Nada a não ser a arca. E a arca representa a glória de Deus. O que Davi fez? Ao contrário do que havia ali no tabernáculo de Moisés, que existiam muitos atos legalísticos, muito tradicionalismo, Davi, ele já colocou um outro tipo de pensamento. Ele fez escalas, de turnos de 24 horas de louvor e de adoração. Turnos de 24 horas de louvor e adoração. E sabe o que aconteceu? Provisão, prosperidade, graça, poder, manifestação de Deus. Sabe, querido, às vezes eu fico pensando, tem muitas pessoas que lutam para se libertar de muitas coisas. Você quer uma chave para você se libertar de tudo que você precisa? Agregue a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus sobre a vida de Davi foi tão forte que ele ampliou o território de Israel 4 vezes mais do que o seu antecessor Saul. Deus, através da graça, através dessa arca, da arca de Deus que estava ali sobre a nação de Israel, a glória de Deus, a manifestação de Deus vinha, o louvor, Deus recolhia aquele louvor como um incenso suave às suas narinas. E Deus, querido, Ele não fica devendo nada a ninguém. Quando você adora a Deus, quando você atrai a presença de Deus, quando você é espontâneo para com Deus, Deus derrama graça sobre a sua vida. É como se Deus falasse assim, olha, eu preciso abençoar essa pessoa, eu preciso abençoar essa igreja. Como que eu vou abençoar essa igreja? E ele falava assim, olha, como que eu vou abençoar a Davi? Como que eu vou abençoar a gestão de Davi? Eu vou ampliar o seu território. Deus deu muitas terras, muitas honras e muitas bênçãos para a vida de Davi. A presença de Deus não significa que problemas não haverão de acontecer comigo e contigo. Muitas vezes nós estamos debaixo da presença de Deus, mas em alguns momentos, Deus, Ele permite que nós estejamos em situações difíceis, mesmo com a presença dEle. Você quer ver uma coisa? Eu gostaria que vocês aí pegassem para mim Salmo 40. Hoje eu estou complicando um pouco, porque eu não estou lendo nada que está escrito aqui, então, assim como de manhã,
Eu improvisei bastante, hoje nós estamos aqui improvisando também. Eu quero que você entenda uma coisa, que a presença de Deus era sobre a vida de Davi, e por isso ele foi intitulado como um homem segundo o coração de Deus. E aqui no Salmo 40, quando você percebe aqui, olha, diz assim, olha, esse salmo foi escrito por Davi. E olha o que ele fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou. Quando ele fala se inclinou, imagina o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores se inclinando para alguém. Quando ele se inclina, não é que ele está reverenciando a Davi, é que ele está se inclinando para abençoar. Deus se inclina para abençoar alguém que atrai a presença dele. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de onde? De um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então, Davi estava cheio da glória, Davi estava cheio da unção, Davi, ele tinha a presença de Deus, ele tinha espontaneidade com Deus em algum momento. Mas ele estava sendo perseguido, estava sendo injuriado, estava sendo injustiçado, muitas tribulações ele estava tendo, e ele sempre estava louvando. Davi tinha um instrumento que era uma verdadeira arma poderosa contra o reino das trevas, que era uma harpa. E ele tocava as harpas, os demônios saíam como saíam da vida de Saul em certa ocasião. Ele tinha um louvor nos seus lábios. Ele tinha adoração nos seus lábios. Ele gostava da espontaneidade com Deus, de buscar a Deus. Mas durante muitos anos, mesmo ele com toda a sua espontaneidade, ele se encontrava perseguido, injuriado, injustiçado, exilado do seu país, humilhado. Mas ele não desistiu. Até que um dia, ele, com todo o seu grupo de 600 pessoas que ele tinha, que eram as pessoas mais rejeitadas da sociedade, eram os que andavam com Davi. Eles tiveram suas famílias roubadas numa cidade chamada Ziclag. Tiveram os seus bens roubados. E Davi chorou, ele colocou a sua cabeça entre as suas pernas. Chorou e falou: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Talvez hoje você esteja assim. O que está acontecendo comigo? Eu estou buscando, eu estou clamando, eu quero o Senhor, mas as coisas não estão acontecendo. E Deus falou com ele assim: olha, levanta, chama esses 600 homens, persiga os seus inimigos, que eu darei os inimigos para você. Ele levantou, perseguiu, derrotou os seus inimigos, voltou com famílias, com bens, com despojos. E ali, quando ele volta, o que acontece? Ele consulta o sacerdote. E agora, o que eu faço? Que passo eu vou dar? Davi, tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. E ele perguntava: o que eu vou fazer? E agora os sacerdotes dizem para ele: você vai voltar para Judá. Quando ele volta para Judá, o seu antecessor Saul já tinha morrido. Eles colocaram ele como rei sobre Judá. Depois de 7 anos, ficou rei sobre a nação de Israel. Aí ele escreve o Salmo. Ele fala assim: olha, o meu Deus, ele me tirou da lama e me colocou na rocha. Essa rocha não necessariamente é o palácio. A lama não necessariamente seja o exílio, seja a humilhação. Mas é um tempo de glória, um tempo de satisfação, um tempo de realização, um tempo de fruto que você dá. Isso é a rocha. Deus, ele vai te dar êxito, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado: Deus vai te dar êxito, Deus vai te dar frutos, Deus vai te dar resultados. Mas uma coisa nós precisamos fazer: não desistir de atrair a glória de Deus, a presença de Deus. E diz aqui o versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, irmãos? Quero que você se levante do seu lugar. Amém? Muitos ouvirão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Através de quê? Através da sua vida. Através daquilo que Deus haverá de fazer na sua vida. Para você buscar a presença de Deus, querido, você precisa de santificar, você precisa de orar, você precisa de... eu não consigo,
me afastar desse mundo, ora a Deus, pede a Deus que Deus ele vai te ajudar. Primeira coisa, você vai louvar a Deus. Começa a louvar, começa a glorificar a Deus. No carro, pega um fone de ouvido, louva a Deus o dia inteiro. Faz propósito de louvor, faz propósito de adoração. Lá no seu comércio, lá no seu trabalho, se você tiver condição, você coloca louvores, coloca adoração e vai louvando, vai atraindo a presença de Deus. Amém? Os demônios não gostam de louvores, eles não gostam da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e nós vamos estar orando aqui, porque, embora nós não venhamos, não é esse o nosso propósito de barganharmos com Deus, quando nós atraímos a presença de Deus, consequentemente, Deus, ele manifesta a glória dele. Vem saúde, amém? Vem provisão, vem bênçãos de pessoas, nossas células serão abençoadas, as coisas passam a acontecer e Deus manifesta o poder e a glória dele.